todo o capítulo 2, ou melhor, desde o capítulo 1, versículo 12, Salomão vem falando sobre o vazio dessa vida sem Deus. Quando você passa a viver não considerando Deus nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus dias, a vida é vazia. Por mais realizações que você faça, por mais experimentos que você tenha, se Deus não estiver presente, sua vida será vazia. No versículo 24, Salomão, ele vira a chave do seu discurso. O que ele vinha dizendo, um tom pesado, um tom um tanto quanto pessimista da vida. A vida não tem sentido, não tem sentido o trabalho, não tem sentido os relacionamentos, não tem sentido os empreendimentos, não tem sentido as experiências gostosas da vida, a sabedoria, o conhecimento. Não tem sentido, porque a cova, a sepultura, encerra tudo. É algo pessimista de se pensar, não é mesmo? Mas Salomão, quando chega no versículo 24, ele muda completamente. É como se ele tivesse vindo dirigindo um carro, puxasse o freio de mão, desse o famoso cavalo de pau, né? Aqueles 180 graus, e voltasse na direção oposta. E agora, então, ele passa a considerar a vida em Deus. E não somente a vida em Deus, mas Deus em nossa vida. E ele passa a mostrar para nós como que é maravilhosa a vida com Deus. No versículo 24, eu vou reler o versículo 24, ou melhor, 24, 25 e 26, mas hoje nós ficaremos só com o 25. Vou reler o trecho. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar. Senhor Deus, que bom saber que a nossa vida, ela não se encerra com a morte. Que bom saber que as canseiras dessa vida, o desgaste, todo o sofrimento neste mundo também, neles nós podemos encontrar o prazer quando fazemos isso para o Senhor. Que bom saber que a nossa vida pode e tem sentido somente em Ti. Por esse motivo mesmo, ó Deus, agora, diante da Tua palavra, a qual o nosso coração deve ouvir e obedecer, que o nosso coração, os nossos ouvidos agora estejam atentos à palavra do Senhor e sejamos nós abençoados, transformados, fortalecidos pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Semana passada, no versículo 24, nós vimos que Deus nos dá não somente as bênçãos, mas também a capacidade de desfrutar delas. Deus não somente te abençoa, mas Ele também faz com que você desfrute das bênçãos que Ele te dá. E agora, no versículo 25, que nós ficaremos somente com ele hoje, no versículo 25, nós vemos Salomão destacando outra verdade sobre a presença de Deus em nossa vida, ou a nossa vida sendo vivida na presença do Senhor e tendo assim o verdadeiro sentido. Então, outra verdade que Salomão nos mostra aqui é que separados de Deus não encontramos felicidade. Separados de Deus não encontramos felicidade. Eu não estou falando aqui de qualquer felicidade, eu estou falando aqui da verdadeira felicidade. Estou falando aqui daquela felicidade que transforma a sua vida, que faz você enfrentar as maiores dificuldades, as maiores dores, com um brilho no olhar, com um sorriso no rosto, cantando e louvando a Deus, quando o natural seria você estar choramingando, reclamando pelos cantos, murmurando, blasfemando.
porque é assim que os homens vivem. Os homens sem Deus, as pessoas que não consideram Deus, é assim que elas vivem. É assim que elas enfrentam os problemas delas. Mas aquele que considera Deus nos seus caminhos, aquele que vive da perspectiva de agradar a Deus, semana que vem nós falaremos mais sobre isso, né? Falaremos sobre aquele que agrada, o homem que agrada a Deus. Semana que vem nós falaremos sobre isso. Mas observe que a pessoa que vive assim, para agradar a Deus, que tem no seu coração o desejo de em todos os momentos glorificar ao Senhor, essa pessoa tem a verdadeira felicidade. Salomão diz: pois separado deste, ou seja, separado de Deus, apartado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Se você observar, essa é a segunda vez que Salomão, até aqui no livro, os 2 primeiros capítulos, essa é a segunda vez que ele menciona o nome de Deus. A primeira vez que ele mencionou está lá no versículo 13 do capítulo 1, onde ele diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria sobre de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Então, a primeira vez que ele mencionou Deus, lá no capítulo 1, versículo 13, foi de uma forma um tanto quanto negativa, mostrando que Deus faz parte do problema da existência humana. Deus concedeu ao homem um enfadonho trabalho debaixo do sol, que é buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, esquadrinhar e se informar das coisas, mas isso é enfadonho, é cansativo. A segunda vez agora que ele menciona o nome de Deus, se você ler novamente o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que somente nesses 2 versículos que ele menciona o nome de Deus, mas a segunda vez que ele menciona é agora, no versículo 24. Quando ele coloca Deus agora de forma positiva, mostrando que Deus é quem faz a vida ter sentido. Sem Deus a nossa vida não tem sentido nenhum. Sem Deus a vida é vazia. Sem Deus a vida nem é vida. Então agora ele passa a mostrar para nós de forma positiva quem é Deus e o que Deus faz conosco, né? Qualquer coisa nessa vida que estiver separada de Deus, isto é, em desacordo com a vontade dele, será causa de terrível infelicidade e de tristeza. Philip Hayek, ele diz o seguinte: por isso, se alguém estiver tendo dificuldades de encontrar alegria na vida, isso se deve ao fato de Deus não ocupar o centro das coisas. Se você está infeliz, se você está vivendo uma vida infeliz, preste atenção. Se você não tem felicidade na sua vida, é porque você não está focado em Deus. Deus não é importante para você. Há pouco nós lemos na nossa liturgia o fruto do Espírito. Uma das características, um dos aspectos do fruto do Espírito, ali não são os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito, que Paulo descreve lá em Gálatas, capítulo 5, 22 em diante. Ali ele mostra para nós que uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Amor, alegria, paz. 2 coisas essenciais para a verdadeira felicidade, para você experimentar a verdadeira felicidade, é a alegria e a paz. A alegria não é você ser um bobo alegre dando risada de tudo, até mesmo porque no versículo 1 e 2 do capítulo 2, Salomão mostrou para nós que ele fez isso. Ele saiu procurando coisas engraçadas, entretenimento. Ele procurou entreter o seu coração com alegria. E aí ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse para si mesmo, para o seu coração: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Então ele chegou à conclusão de que a alegria que o mundo propõe
uma alegria sem Deus, como a gente dizia lá em Minas, você é um bobo alegre apenas. O que é um bobo alegre? Aquela pessoa que ri de tudo. Uma pessoa que ri de todas as coisas não é uma pessoa feliz. É uma pessoa idiota. E eu fico impressionado de ver o nosso país, como nós somos habilidosos em fazer piadas. Quando a situação é de calamidade. A gente faz piadas com a tragédia, a gente faz piadas com a injustiça. Ah, mas isso é uma forma da gente suportar a dor, não é mesmo? Não é. Isso é sadomasoquismo, é idiotice, alguma coisa assim, mas não é correto isso. Nós não podemos, a Bíblia diz que nós não devemos nos alegrar com a injustiça, mas nos regozijarmos com a verdade. Aliás, essa é uma das características do verdadeiro amor. Lá em 1 Coríntios 13. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E enquanto a gente faz piadas com a injustiça impetrada pelas autoridades sobre nós estamos sendo negligentes com a honra de Deus. Não dá para fazer piadas com certas coisas. Aliás, com nada. Mas a alegria não é você sair rindo de tudo. Mas a alegria, fruto do Espírito Santo no coração da pessoa, é aquela segurança que ela tem, mesmo estando na mais terrível luta. Mas ainda que ela chore de dor, ainda que ela sinta medo no seu coração diante de uma circunstância, mas ela se alegra em Deus. Ela sabe que nenhuma coisa em sua vida é por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito dele, de serem conformados, para serem conformados à imagem de seu Filho. Ou seja, para terem o seu caráter moldado conforme o caráter de Jesus. Tal pessoa tem essa alegria, a verdadeira alegria no seu coração, e então ela olha até mesmo para uma dor que ela esteja passando, uma enfermidade, ou uma luta que ela esteja passando, ela vai dizer o seguinte: Deus está usando isso para moldar meu coração, para moldar o meu caráter. E se Deus está trabalhando em meu coração para me tornar parecido com seu Filho Jesus Cristo, é porque eu sou filho dele, é porque eu sou amado por Deus, é porque eu herdarei a vida eterna ao lado de Cristo. E aí então ele foca nas coisas da eternidade, foca na glória eterna. E vai dizer como Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 16 em diante. Por isso, ou seja, por mantermos os nossos olhos em Cristo Jesus, fixados em Cristo Jesus, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso corpo experimente enfermidades, mesmo que o nosso corpo experimente o cansaço, a velhice, ou alguma limitação, e que nos corrompa, que nos deteriore, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou seja, a minha fé em Cristo Jesus, a minha esperança em Cristo, ela é cada vez mais renovada e fortalecida, porque a nossa leve e momentânea tribulação é assim que um coração alegre, é assim que um coração que tem a verdadeira alegria, fruto do Espírito Santo, é assim que ele vê a tribulação, como leve e momentânea. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
Olha só que interessante, ele fala da provação como leve e momentânea, se comparado ao tesouro eterno que nos aguarda, que é eterno, não é momentâneo, como a nossa tribulação é. Ele tem peso de glória, não é leve como a nossa tribulação. Sabe por que as nossas tribulações são pesadas para nós? Porque a gente não está vendo o peso de glória da eternidade reservado para nós. É semelhante a um mendigo. Mendigo não, semelhante a um homem riquíssimo, assentado sobre um tesouro incalculável, mas só que ele não vê esse tesouro. Ele só está contemplando a miséria. E aí ele está estendendo a mão, pedindo esmolas, sem perceber que debaixo dele está um tesouro incalculável. E vive como um mendigo, sendo riquíssimo. Assim são muitos crentes que foram salvos por Cristo Jesus, que foram redimidos por Cristo, mas não estão contemplando as bênçãos eternas, o peso de glória, o eterno peso de glória preparado para eles, mas estão chorando, mendigando, reclamando das pilhérias dessa vida, das misérias dessa vida. Ah, meu irmão, não faça isso. Olhe para Cristo, olhe para Deus, veja o que Ele tem feito e o que Ele está fazendo e o que Ele está preparando, porque tudo o que Ele está fazendo na sua vida hoje, o foco está na glória eterna. É para te preparar para estar com Ele na glória eterna. Então, se a tribulação é um instrumento para me purificar, embora o que me purifica é o sangue de Jesus, mas se sofrer por Cristo, se passar por lutas e provações, vai me amadurecer, então eu vou olhar para essas coisas como bênção de Deus na minha vida. Está doendo, mas não é motivo para chorar. É motivo para se alegrar. Porque Deus não trabalha no caráter daqueles que não são salvos. Deus trabalha no caráter daqueles que são salvos. Porque em Cristo morreu na cruz do Calvário. Paulo continua dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. As coisas que se veem, as tribulações que você está passando, as coisas que você não vê, as coisas que você não vê, a glória eterna que está sendo preparada para você. Crente é o ente que crê. Crente anda por fé. Crente não anda pelo que ele vê. Ele anda pelo que ele ouve e pelo que ele crê. O crente, ele não vive correndo atrás de milagres, ainda que eles aconteçam em sua vida, mas ele não está de igreja em igreja procurando milagres. Ah, legal, hoje à noite nossa igreja não tem culto, eu vou na igreja tal que está tendo a campanha dos milagres impossíveis. Isso é milagre impossível, né? Eu acho engraçado isso. Né? Já começa errado pelo nome, isso é milagre impossível. Né? Campanha das causas impossíveis, dos milagres, não sei o que e tal. Aí eu vou lá, já que não tem nada na igreja hoje à noite mesmo, né? Tem reunião de oração, mas você não participa. Aí, vai lá, ouvir baboseira. Eu vou buscar o meu milagre. Irmão, sabe a tribulação que você está passando? Você já olhou para ela na possibilidade dela ser um instrumento de Deus na sua vida para tratar o seu coração, para purificar o seu coração, para livrar você de empecilhos, pesos, como diz lá Hebreus 12, pesos e pecados que tenazmente nos assediam. Você já imaginou que Deus está usando isso? Já parou para pensar que Deus esteja usando isso para limpar a sua vida, para preparar você para a glória eterna?
Não estou falando para você cruzar os braços e não se preocupar mais com essa vida. Não é disso que nós estamos falando aqui. Viva cada dia da sua vida para a glória do Senhor. É disso que estamos falando, pois separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então viva para a glória de Deus. Esteja focado na glória do Senhor. Olhe para Deus, olhe para Ele. Foque o seu coração em Cristo. A tribulação que você está passando, ela é leve e momentânea. E você não deve atentar para elas, você não deve ficar preso. Pelo contrário, olhe para ela, para a tribulação que você está passando, na perspectiva do que Deus está fazendo para a eternidade na sua vida. Tudo que há neste mundo foi criado por Deus. Todas as coisas pelas quais encontramos satisfação de alguma necessidade nossa, são dádivas de Deus. Todas as coisas são dádivas de Deus. Você tem fome? É uma necessidade. Deus te dá o alimento. Você precisa respirar? Deus te dá o oxigênio. Você precisa descansar? Deus te dá a oportunidade de você se descansar e recuperar as suas forças. Você precisa de sustento? Deus te dá um emprego. Você necessita descansar e ter a alegria de tirar uns dias de férias? Deus te dá essa oportunidade. Você, para não viver uma vida só, Deus te coloca em família. Coloca você tanto numa família sua aí, né, numa família, um núcleo familiar seu, como também te coloca na família dele, a igreja. De forma que Deus supre as nossas necessidades. Há pouco nós falávamos sobre isso na classe de discipulado, na confissão de fé, no capítulo 12, falando sobre a adoção. Um dos benefícios da adoção que Deus realiza através de Jesus em nossa vida é que Ele nos provê, Ele nos supre. Agora, preste atenção, como disse o reverendo Augusto Nicodemos, Deus prometeu nos dar o pão nosso de cada dia. O pudim Ele dá se Ele quiser. O pudim não é promessa. Mas se você tiver o pudim, louve a Deus pelo pudim. A promessa dele é sustentar você com o que é necessário. Mas Deus não dá supérfluos para nós. Se Ele nos dá o pudim não é supérfluo, o pudim também é necessário. Mas é Ele que vai dar conforme a sabedoria dEle. Não é conforme a nossa vontade, conforme nós queremos. Sem Deus, não somos capazes de desfrutar das coisas mais básicas da vida, como, por exemplo, o comer. Quer coisa mais básica do que comer? Um bebezinho nasce e em poucas horas ele já sabe mamar. É só a fome apertar a barriguinha dele, ele vai dar um jeito de aprender a sugar o leite da mãe. Às vezes não é tão simples assim, às vezes as mães sofrem um pouco ali, tem uma dificuldade, mas a criança aprende. Comer é uma das funções mais básicas da vida. É só abrir a boca e mastigar e engolir. Mas você já viu uma pessoa em coma? Você já viu uma pessoa que tem alguma doença degenerativa e ela não consegue sequer engolir a comida? Como é triste. Eu queria que você hoje, ao assentar-se à mesa, se você vai almoçar conosco hoje, vai ser muito bom. Se você não puder, entendemos, é claro. Mas quando você estiver almoçando hoje, quando você levar a primeira colherada, a primeira garfada na boca, lembre-se disso.
Sem Deus eu não consigo sequer abrir a boca e mastigar a comida. Meus irmãos, isso aqui é um tratamento para o nosso orgulho, porque nós somos orgulhosos. Salomão fez isso, ele mostrou isso para nós em todo o capítulo 2, todas as obras que ele fez, tudo que ele empreendeu, e ele estava mostrando aqui a grandeza dele. Olha, não houve rei em Israel como eu. Versículo 9, eu engrandeci-me, eu sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Eu fui grandioso em tudo que fiz. Mas aí ele chegou à conclusão de que sem Deus ele não era capaz nem de comer. Coisa mais básica da vida. Deus concede essas coisas a nós. Eu tenho dito isso para você. O que é um nome comprido, um nome difícil, né? Pressuposicionalismo reformado. O que é essa cosmovisão? O que é essa maneira de ver a vida? Quer dizer, né? Os reformados, os teólogos reformados, eles entendem, eles partem desse pressuposto, né? Por isso que é pressuposicionalismo. Qual é o pressuposto? Tudo nesse mundo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Ele criou todas as coisas. Tudo pertence a Deus. E as pessoas pegam aquele versículo isoladamente e fazem uma heresia em cima dele. O mundo jaz no maligno. E as pessoas acham que tudo que está no mundo é do maligno. Jogar futebol é do diabo, viu? É coisa do diabo. Olha, fazer tal coisa é do diabo. Né? Ir para a praia e tirar a camisa é do diabo, não é coisa de crente. Então vai de terno e gravata para a praia para ver se dá certo. Né? Então aí as pessoas começam a dar ao diabo o que não é dele. O rock é do diabo. Eu fico pensando de quem então é o funk, né? Se o rock é do diabo, eu fico pensando de quem. Bem, essa é outra história. Aí as pessoas começam a dar ao diabo coisas que ele nunca teve, e o diabo pula de alegria. Porque enquanto eu penso que as coisas são do diabo, eu estou dando glória a quem? E é por isso que a gente vê igrejas falando mais do diabo do que de Deus. E eu vou parar de falar do diabo aqui, porque eu não quero dar mais bandeira para ele. Chega, já falei demais. Porque tudo neste mundo é de Deus. Tudo. Acontece que o ser humano, por causa do pecado, ele usa de forma errada. Por exemplo, a música é de quem? É de Deus ou do homem? É de Deus ou do diabo? De Deus. Ah, pastor, mas lá em Gênesis fala que os descendentes de Jubal é que tocavam flautas. E eles eram... Mas lá não está falando que isso é do diabo. Lá está dizendo a origem. Quem foi que começou a fazer instrumento musical? Os filhos de Jubal. Só isso. Ah, mas é do diabo. Não, lá não está dizendo isso. É você que está entendendo que é desse jeito, mas não é isso. A música é de quem? Cantamos para Deus, louvamos ao Senhor. Mas, infelizmente, existem músicas que são podres e que jamais deveríamos emprestar nossos ouvidos para ela. E devemos tomar cuidado com isso. Porque se você está com dificuldade de memorizar alguma coisa, põe uma música para você ver. Naqueles dizeres. Põe uma musiquinha, você memoriza rapidinho. Você já decorou os 66 livros da Bíblia em ordem? Se você não sabe, pergunte para a Janaína. Ela tem uma musiquinha que ela canta que você decora rapidinho. Você vai decorar a ordem rapidinho. Mas a música é de Deus ou é do diabo? É de Deus. Acontece que o pecado é que estraga. Vamos pegar um exemplo aqui, versículo 3. O vinho é de quem? Segundo o versículo 3, nós vimos. É um dom de Deus para os homens. O problema é que os homens usam de forma errada. Se embebedam, se escravizam. E aí vai. Por favor, não estou aqui incentivando você a ser um alcoólatra, um pinguço. Por favor, não é isso não, tá? Só estou mostrando para você que Deus deu-nos coisas para o nosso prazer, mas o pecado em nosso coração fez com que essas coisas fossem usadas de forma pecaminosa, de forma errada.
Mas como eu estava dizendo sobre o pressuposicionalismo reformado, tudo é de Deus. Então quem que é o dono de tudo isso? Deus. A roupa do meu corpo, o corpo que eu tenho, meu corpo, minhas regras? Não, se você fala assim, é porque você não é de Deus. Porque quem é de Deus entende que o corpo dele é templo do Espírito Santo. É santuário do Espírito Santo. Esse corpo não é meu. Esse corpo é de Deus, é para a glória do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus, dando graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso tudo pertence a Deus. Então, como eu devo ver as coisas que eu tenho, as coisas que estão no meu nome, meu carro, minha casa, meus terrenos, como que eu devo ver essas coisas que estão no meu nome? Como minhas? Não. Eu sou um mordomo de Deus, administrando essas coisas, sou um mero administrador. Que Deus, em sua infinita bondade, diz assim, enquanto você administra, você pode desfrutar. Enquanto você administra essas coisas que eu te dei, que eu te confiei, você pode usá-las, pode desfrutá-las. Mas use-as para o seu prazer, não tem problema, pode usar. Mas use-as para ser bênção na vida de outras pessoas. Use-as para a glória do meu nome. Sabe por quê? Porque um dia você vai me prestar contas de tudo isso. Um dia você estará diante de mim no tribunal da glória e você vai prestar contas até das palavras frívolas que você disse. Irmão, se eu tenho que prestar contas a alguém, no caso Deus, é porque eu não sou dono. Eu não tenho nada. Eu devo ser um bom administrador, devo administrar bem os recursos que Deus me dá? Sim, para a glória dele. Mas não colocar nessas coisas a razão da minha vida, porque a razão da minha vida é Deus. Não são as coisas que Ele me dá que me fazem alegre. Mas sim, Deus é quem me faz alegre. Quando homens ignoram essa verdade, quando eles pensam que são donos de alguma coisa, eles estão se comportando como intrusos e não como convidados. Deus nos convidou para cuidar das coisas dele. Mas se nós olhamos para essas coisas e achamos que somos os donos delas, em vez de Deus, então estamos comportando como intrusos. Você já teve a experiência de uma pessoa entrar na sua casa sem ser convidada por você, e essa pessoa entrar na sua casa, sentar-se no seu sofá do jeito que você senta para se relaxar, abrir a geladeira do jeito que você abre e fechando assim com o pé, né? Você já teve essa experiência? Acho que não, acho que é muito difícil isso acontecer. Mas imagine uma cena dessa. Uma pessoa que você não convidou, mas porque ela chegou em frente à sua casa e viu aquele tapete que você coloca, né? Welcome, né? Então, seja bem-vindo. Ah, então vou entrar. Porque ela viu esse tapete, ela acha que está sendo convidada. Ela entra na sua casa e já nem pede licença, já chega na geladeira, abre a geladeira, pega a garrafa de água gelada e bebe a água e tal, beleza? Aí descobre que lá na geladeira, além da água, tem lá um bolo, tem uma guloseima. Oh, beleza, vou comer também. Mas que folgado, rapaz. Que sujeitinho folgado. Aí ele faz um prato e senta lá no sofá, né? Comendo as coisas que ele pegou na geladeira, senta lá no seu sofá, e aí você está assistindo o seu futebol, ele pega o controle remoto e muda. E vai assistir outra coisa. É engraçado, né? Mas é isso que o homem faz com Deus. É isso que as pessoas fazem com Deus, fazem com as coisas que Deus lhe dá. Elas acham que são donas e estão se comportando como intrusos atrevidos na casa de Deus. Você é um convidado ou você é um intruso? Como você tem lidado com as coisas que Deus tem concedido a você? Observe que
tais pessoas se deixam levar pela ganância e pela ambição de seus corações. Elas têm e querem mais. Elas não respeitam a propriedade alheia. Elas não respeitam os limites, elas querem mais, são gananciosas. E justamente desses pecados surgem outros pecados, como, por exemplo, disputa entre os homens. Aí você ouve a pessoa dizendo assim, por que ele tem isso e eu não? Aí começa a disputa. Surge também a inveja. A pessoa diz assim, ele não merece ter isso, eu sim mereço. Né? Surge o vitimismo. Sou vítima de um sistema burguês opressor. Hoje em dia é o que a gente mais escuta, né? Esse regime burguês opressor. Eu sou vítima desse sistema. O ócio. A vadiagem, o ócio. E a pessoa diz assim, por que eu vou trabalhar? O governo vai me dar o que eu quero. Alguém vai me dar o que eu quero. Para que eu vou trabalhar? Não sou contra a gente ajudar necessitados. Não estou falando contra isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que não produz. E a Bíblia é clara, quem não trabalha não come. A menos que você não tenha condições de trabalhar, a menos que você seja impedido de trabalhar, faz com que muitos não queiram trabalhar. E para que eu vou trabalhar? Ele faz umas continhas ali e tal. Olha, eu ganho muito mais não fazendo nada. E se eu arrumar um emprego, eu vou ganhar um salário menor do que eu estou recebendo hoje de ajuda do governo. Então, para que eu vou trabalhar? Eu sei que isso não é atitude, essa não é a realidade de muitas pessoas que são ajudadas pelo governo. Eu sei que não é. Mas boa parte das pessoas que recebem esses programas assistencialistas pensam assim. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Se você não conhece, pergunta para a irmã Miriam. Ela é assistente social. É o que ela mais vê. Não é, irmã? Pergunta para ela. Volto a dizer, não sou contra ajudarmos. Nós temos sim que ajudar. Aliás, ajudar o necessitado é um dos motivos para você ser rico um dia. É um dos motivos para você ter um trabalho. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele fala no capítulo 4, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe para ter uma boa aposentadoria. Não, ele fala, para ter com que acudir ao necessitado. Falando para Timóteo, ele diz, exorta aos ricos do presente século, aos irmãos aí da igreja que tem grana, exortem eles a serem ricos, mas de boas obras. A atender aos necessitados. Agora, veja bem, tem muita gente hoje em dia necessitada de vergonha na cara e não de coisas. E você precisa saber para quem que você vai dar a sua ajuda. Porque às vezes você está ajudando uma pessoa a perpetuar na sua vadiagem, no seu ócio. Um coração que não se deleita em Deus nunca será feliz. Pode ter a maior fortuna, se ele não se deleitar em Deus, ele será infeliz. Conhecemos pessoas que não têm praticamente nada, a não ser a roupa do corpo, a não ser um cantinho para dormir, um prato de comida. Uma pessoa que vive uma vida limitada. Mas você vai conversar com essa pessoa, ela está radiante de alegria. Sabe por quê? Porque ela tem Jesus no coração. O contrário também é verdade. Alguém que tem em Deus todo o prazer da sua alma é livre do materialismo. Dessa ânsia de querer ter mais e mais coisas.
Eu já disse isso em outras ocasiões, repito. Se você passar a sua vida ajuntando diamantes, e eu passar a minha vida ajuntando latinhas, né, latinhas de alumínio, vazias, no final da nossa vida, você será milionário, riquíssimo, porque ajuntou diamantes. E eu talvez serei dono de alguma sucata. Pois não vai valer muita coisa. Muito menos do que a sua fortuna. Mas quando os dois estiverem ali na cova, de que valerão os seus diamantes? E de que valerão as latas que eu ajuntei? Ambos ajuntaram lixo. Porque naquele momento, diamante e latinha não tem valor diferente, é a mesma coisa. Não poderão fazer nada por mim e por você. Se você puder ajuntar diamantes, ajunte-os. Mas use-os para a glória de Deus. Não seja materialista, não viva preso às coisas materiais. Você vai perdê-las. Você as deixará. Como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. E mesmo se tiver gaveta, você pode encomendar que no seu caixão, no seu túmulo, façam gavetas para você colocar os seus bens ali. Você não vai levar nada com você. Agora, se você passou a sua vida colocando a sua felicidade nessas coisas, que tristeza. C.S. Lewis diz que se eu descubro que o meu coração só pode ser satisfeito com coisas eternas, quão tolo eu sou tentando me satisfazer com coisas passageiras. Aí ele faz uma ilustração muito interessante. Se eu sou semelhante a uma criança convidada a passar férias na casa de praia de um parente. E essa casa fica atrás de um morro. E eu estou ali, como eu sou essa criança, e estou curtindo as minhas férias adoidado. Como? Fazendo bolinhos de lama no jardim. E estou curtindo demais. Puxa vida, eu estou fazendo bolinhos de lama. Sem saber que do outro lado da montanha existe uma praia paradisíaca, linda. Um lugar maravilhoso. Mas eu estou ali curtindo os bolinhos de lama. Irmãos, o que nos aguarda é infinitamente maravilhoso. Tem eterno peso de glória. É lá que tem que estar o nosso coração. Porque é lá que está Deus. Não que Deus não esteja aqui conosco hoje, é claro que Ele está. Mas é para lá que Deus está nos preparando, é para viver lá com Ele. Essa é a verdadeira alegria no coração. Essa satisfação na pessoa de Deus levará a pessoa a adorar a Deus com alegria e fervor. Heiken, ele diz o seguinte: quando aprendemos a receber as coisas boas da vida como dádivas, em vez de vê-las como algo a que temos direito, experimentamos uma alegria genuína e uma gratidão verdadeira. Sabe por que muitas vezes, quando vamos louvar a Deus, a gente parece que está num funeral? Estou falando, é bonito, agora há pouco nós vimos isso. Quando a igreja soltou o pulmão e cantou animado, bonito de se ver. E o povo de Deus, ele sempre foi conhecido como um povo alegre, um povo que canta, que louva ao Senhor. Lá no Salmo 137, quando eles estavam na Babilônia, o salmista diz assim: nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas. Por
Aí os nossos exatores, os nossos opressores diziam: cante-nos aquelas canções que vocês cantavam em Jerusalém. Quais eram as canções que eles cantavam em Jerusalém? Louvores a Deus. E eles diziam assim: mas como nós vamos cantar os louvores que entoávamos em Jerusalém, numa terra estranha? Como nós vamos louvar a Deus numa situação dessas? Estamos aqui na Babilônia como escravos. Aí o Isler pendurou a guitarra dele, o seu Alair pendurou o violão dele. Não. Ana Cristina fechou o teclado, você não quer saber mais. Não, deixa para lá. Não dá para louvar a Deus nessa condição. Mas dá sim, irmãos. O crente, a igreja precisa ser reconhecida como o povo que louva a Deus, não importando a circunstância que ela esteja passando. Não importando a dor que ela esteja atravessando. O povo de Deus tem que ser a igreja de Cristo tem que louvar a Deus, tem que estar sempre louvando, cantando louvores ao Senhor. Mas sabe por que nós não fazemos isso como deveríamos? Porque nós somos ingratos. Porque em nosso coração, como disse aqui Philip Hayek, não há a verdadeira alegria, a genuína alegria e nem a gratidão verdadeira a Deus. Nós somos ingratos. Nós vivemos murmurando, reclamando das coisas. Ao invés de agradecermos a Deus por tudo que Ele nos dá e por tudo que Ele tem nos dado. Tudo vem da mão dEle e tudo vem com um propósito. O propósito de nos preparar para a glória eterna. Aplicando o versículo 25 para a nossa vida, a alegria é uma dádiva de Deus para nós. Ela é parte do fruto do Espírito Santo. Busque-a, essa alegria, à parte de Deus, e o que você encontrará será desespero e angústia. Tente ser feliz sem Deus. Tente ser feliz sem levar Deus em consideração. Tente viver à parte de Deus, como diz aqui o versículo 25. Pois à parte dele, separado dele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Tente viver separado de Deus. Você só vai encontrar desespero para a sua alma. Você vai encontrar coisas que vão deixar você alegre em determinado momento, mas em breve você vai ver que aquela alegria não é duradoura. Será tanto quanto a alegria de uma dose de cocaína nas suas veias, uma dose de cachaça na sua cabeça, ou um dinheiro que você ganhou e rapidinho foi embora. Ou um passeio que você ficou o ano inteiro guardando dinheiro para poder fazer esse passeio, quando fez, uma semana voou rápido e você já foi. É assim, a alegria sem Deus. Ela não é duradoura, a alegria verdadeira que Deus nos dá, ela é duradoura. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus condena o povo de Israel da seguinte forma, por boca do profeta Jeremias: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Ele referia-se aqui aos ídolos. Eles trocaram Deus pelos ídolos, pelos falsos deuses. Eles deixaram aquele que é o manancial de água viva, e foram atrás de cisternas rotas, cisternas que eles cavaram. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna que não segura a água. Se você já teve a oportunidade de cavar um poço, uma vez eu vi alguém cavando um poço, eu vi essa cena. Ele encontrou ali o veio de água e foi cavando. Chega a uma certa profundidade que a água vai brotando ali da terra, né? E vai enchendo o poço. E chega uma hora que ela fica no nível. Né? O poço está cheio. Fica ali no nível ali. Se é uma cisterna rota, a água vai brotando, vai entrando e vai saindo de alguma forma, e no fundo só fica lama. Deus, ao contrário disso, Ele é um manancial de águas vivas, de águas correntes, de águas puras. O povo havia trocado Deus por ídolos. Quando nós fazemos isso, quando nós deixamos de nos alegrar em Deus para nos alegrar
em coisas que nós achamos que vão fazer-nos felizes, estamos agindo como Israel, cavando cisternas rotas, cisternas lamacentas. E lama não mata a sede. Lama não mata a sede. Observe, todas as vezes que somos tentados a pecar, o nosso coração faz o pecado parecer ser algo atrativo, que não vai nos dar satisfação. Toda tentação, ela é igual, eu ia comparar ao marketing, tem marketing que é bom, né? Mas você já viu que o marketing hoje em dia faz isso? O pessoal do marketing, eles apresentam um produto para você, faz você ver que aquele produto é maravilhoso e que você não pode viver sem aquele produto, e se você viver sem aquele produto, você vai ser inferior aos demais, você não vai ser feliz. Aí você compra aquela geringonça, pouco tempo depois você fala, puxa vida, já está obsoleto, né? Satanás faz o mesmo. Não só Satanás, o nosso coração faz o mesmo. É o nosso coração que é enganoso, ele nos engana, ele nos faz olhar para o pecado e numa primeira vista nós olhamos para o pecado como uma coisa prazerosa, como uma coisa boa. Aí depois a gente experimenta e só vê desgraça. Não se iluda, sem Deus é impossível você ser feliz de verdade. A parte dele, a parte da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você só encontrará desgosto e dor, como disse Salomão. A alegria não é o fim, mas o resultado de um processo de obediência a Deus. Ela é uma bênção de Deus com a qual desfrutamos de tudo que Deus tem nos dado. Devemos nos alegrar com o trabalho que Deus nos dá, com o alimento que recebemos, com as oportunidades que Ele nos proporciona, com o corpo, a saúde que temos. Enfim, cada circunstância da vida do crente é uma oportunidade de ele alegrar-se em Deus e de render-lhe todo o louvor. O modo de experimentar esse prazer é trabalhar para Deus em vez de trabalhar para nós mesmos. É tão fácil emaranharmos em nossa ambiciosa carreira, em nossa agenda de trabalho e nosso salário, sem jamais parar para pensar que se o nosso trabalho agrada a Deus ou não. Tanto o que fazemos, como a forma como o fazemos. Importa para Deus. Trabalho difícil é mais recompensador e até mais prazeroso quando é feito para a glória maior de Deus. Às vezes a gente vive uma vida tão alucinada, né? A nossa agenda, correria, a gente mal tem tempo. Olha, já estamos terminando agosto, meus irmãos. Ontem eu estava dizendo para você, feliz ano novo. Já estamos terminando agosto. Eu não sei, eu tenho por mim que quando a Bíblia diz que Deus, no final dos tempos, abreviará os dias, eu tenho a impressão que já estamos. Eu tenho essa impressão. Os dias estão abreviados, irmãos. O tempo está passando assim, ó, rápido. Esse ano eu já vou fazer 52 anos, olha. Eu sei que você achava que eu tinha 40, mas eu tenho 52. Complicado. O tempo está passando rápido. E a gente vive preso a uma agenda, e estamos fazendo e agindo, e aí a gente se sente produtivo, né? Em algum momento a gente deu uma pisada no freio e diz, opa, peraí, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Semana que vem, no versículo 26, nós veremos que fazer a vontade de Deus deve ser o alvo da nossa vida. Semana que vem nós trabalharemos no versículo 26. E não seja louco,
Não tente viver a parte de Deus, porque separado dele, você não consegue nem levar a colher à sua boca. Você não consegue nem mastigar a comida. Você não consegue nem engolir a comida. Você não consegue viver. E se você aqui viveu sem Deus, sem considerar Deus, eu quero que você saiba que Deus tem considerado você desde o seu nascimento. E é por isso que um dia você vai prestar contas a Ele. De hoje em diante, faça um propósito com Deus. Senhor, eu não quero tomar uma decisão sem saber qual é a tua vontade. Senhor, eu não quero tomar uma decisão sem saber qual dessas decisões glorificará ainda mais o Senhor. Se eu decidir fazer isso, eu vou glorificar o teu nome. Mas se eu decidir fazer isso, eu vou glorificar seu nome ainda mais, então eu vou fazer isso. Ad majorem Dei gloriam é um dizer latim que quer dizer para a maior glória de Deus. Ou que Deus seja ainda mais glorificado nas nossas decisões. Que Deus assim nos abençoe. E que Deus assim nos guie. Que o nosso coração esteja em Deus. Porque a parte dele não podemos fazer nada. Não podemos nos alegrar de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.